Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público, de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todas, olá a todos, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando uma nova transmissão do seu podcast Sindi Mais Forte, o seu canal do Sindiforte para melhor comunicar com os fortalezenses. O sindicato Sindiforte é a mais representativa entidade de defesa dos interesses dos servidores públicos de Fortaleza e traz para vocês a visão da classe trabalhadora em formato podcast. Por trás das câmeras, para levar vocês imagens e som de alta qualidade, agradecemos ao Silvio Mota e ao César Mota. No making off, ele, Júlio Quintana, da House 1240, ajuda a mostrar os nossos bastidores. Hoje o tema é a movimentação dos servidores para a negociação entre servidores e a atual administração pública, sendo que a gente está em dezembro de 2025. Para debater esse tema, teremos a presença do presidente da entidade, Eriston Ferreira. Obrigado, Eriston, por você aceitar o convite e a gente está aqui de novo debatendo esse tema. Olá, Márcio, tudo bem? Olá a todos os espectadores aí do nosso podcast, mais um, né, que a gente está aqui tentando passar as informações para os servidores e para as servidoras sobre a quantas anda nossa campanha salarial, o que é que a gente tem de resposta da prefeitura, e isso é muito importante, né, para que os servidores possam, primeiro, a gente ter uma transparência com os nossos filiados, né, de que a gente está trabalhando, que a gente está nessa luta, mas também para os servidores compreenderem que é preciso se engajar mais se a gente quiser conquistar alguma coisa. Mas vamos já para o debate. Vamos lá. E para falar com o Eriston e fazer comentários sobre essas negociações e também sobre a luta, né, da classe trabalhadora contra o capital, teremos a presença luxuosa do nosso secretário-geral, ele, Augusto Monteiro. Obrigado, Augusto, por você estar aqui novamente na bancada do Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio. Agradecer também a toda a equipe do Sindi Mais Forte, mais uma vez aqui. Companheiro Eriston, companheiro de todas as lutas sindicais aqui na defesa do serviço público e dos servidores públicos, e saudar o conjunto dos servidores, das servidoras e da classe trabalhadora como um todo, que está sempre aí de olho no nosso podcast. Mais uma vez, a gente espera fazer aqui um bom debate, trazer informações, enfim, tudo de bom a todos e todas. Vamos junto, convido a todas e todos a seguir o canal do Sindiforte no YouTube, ativar os sininhos, né, para que a gente possa chegar a um público ainda maior e furar a bolha, né, daqueles que nos assistem tradicionalmente, para a gente poder chegar também a outras pessoas, trazendo esse novo formato de bater um papo com você que é servidor público, com você que, mesmo não sendo servidor público, se interessa por uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna e mais inclusiva. É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza aqui no seu canal. Essa é uma produção que tem a mão, né, de Haroldo Barbosa, o nosso guerreiro Haroldo, e eu aqui na produção de conteúdo, juntamente com Augusto Monteiro, com Eriston Ferreira, e a gente constrói aí esse podcast já há 1 ano e 4 meses. A gente vai falar disso também ao longo desse nosso encontro de hoje. Eriston, eu queria te colocar aqui como o guardião, né, do nosso servidor público municipal e empregado público municipal de Fortaleza. Você que segura essa bandeira da luta, né, por manter os direitos e demonstrar a todos o quão relevante é participar da defesa desses interesses em qualquer ambiente, né? Seja na Câmara Municipal, seja na frente das unidades de saúde, de educação,
de luta pela cidadania, de mobilidade urbana, como é o caso, né, da sua origem. Você é da EMC, afinal de contas. Sim. E a gente está aqui, né, já há uns 2 meses e meio falando sobre o interesse da classe trabalhadora, dos servidores públicos de Fortaleza e dessa luta, né, que reúne várias entidades sindicais. Na última segunda-feira, né, dia 15, a gente teve finalmente uma mesa de negociação tete a tete, né? Fomos lá e encaramos o pessoal da administração pública. Qual o resumo da ópera para a gente? O resumo da ópera é um filme repetido, é lamentar mais um prefeito que vem já no seu primeiro ano demonstrando as mesmas práticas, a mesma lógica dos seus antecessores. Infelizmente, é a constatação que a gente não queria, né, que a gente foi na expectativa dessa reunião do dia 15, na expectativa do prefeito Evandro cumprir a database, e, mais uma vez, a gente, né, chega à conclusão de que isso não ocorrerá. Éresto, isso quer dizer que não vai ter reajuste? Né? Que, na verdade, a gente não teve nenhuma resposta e nenhuma previsão de uma resposta, que é pior ainda. Ou seja, existe uma lei, database, 1º de janeiro, e nenhum prefeito hoje se constrange mais em descumprir essa data. A categoria apresentou, né, realizou uma assembleia, várias reuniões de entidades sindicais que chegaram a uma pauta, né, um reajuste salarial na ordem de 13%, que repõe a inflação do último período, que repõe as perdas salariais no período do ex-prefeito Sarto, e tenta aí ainda dar uma compensação, uma cobrança dos valores financeiros referente à retroatividade que não foi dada nesse ano de 2025, né, que o próprio prefeito se prontificou a resolver isso até o final do ano, no final da campanha salarial passada, mas que agora, né, nem a própria palavra ele consegue manter. Vamos só fazer um remake aqui. Em abril, em maio, final de abril, quando terminou a campanha salarial 2025. No salário de maio, ele deu o reajuste da inflação de 2024. Isso. Mas não deu a reposição da inflação do mês de janeiro, fevereiro, março e abril. E no fim da campanha, no fim das negociações, uma reunião que teve lá no Paço Municipal, foi dito: olha, a gente não vai conseguir dar, porque é o primeiro ano, pegamos a máquina quebrada, o Sarto deixou um monte de dívidas, mas não se preocupem. Né? Se vocês aceitarem essa proposta aqui agora, me comprometo de que até dezembro, quando as coisas estiverem melhor, a gente encerra as negociações ainda em dezembro, para cumprir a database, e a gente ainda pode até negociar essa parte que está ficando. E, nesse clima, as entidades sindicais deram um voto de confiança, né, já que é primeiro ano, o prefeito está chegando, né, ainda não tinha faltado com a palavra com a gente, porque é o primeiro momento, né? E aí, como eu falei, ficamos na surpresa com essa última reunião. Nós tivemos uma reunião da mesa central no dia 5 de novembro, onde apresentamos a pauta, e a secretária Carolina colocou, né, apresentou essa possibilidade de ter essa reunião agora no dia 15 de dezembro, para trazer já uma sinalização da prefeitura. Nossa expectativa era de que viesse pelo menos um não, né, para que os servidores se mobilizassem, ou então não dá isso, né, mas alguma proposta. Né? A resposta que veio não temos nenhum estudo ainda, não foi feito o impacto financeiro da proposta de vocês, e no final a gente perguntou: e vocês têm alguma expectativa de quando vão apresentar? Não, nem isso. Quando a gente tiver alguma coisa, a gente chama vocês. Eu acho muito interessante a gente ouvir também o nosso amigo Augusto Monteiro, porque assim, Augusto, a gente
já está aqui há 1 ano e 4 meses, mas eu me lembro que já faz bem uns 5 anos que, desde Roberto Cláudio, se não me engano, a database deixar de ser respeitada, eu acho isso um crime, né? E a gente precisa mobilizar a sociedade como um todo. Por quê? Se pelo menos eles chegassem, Ariston, e dissessem assim, não, Ariston, não se preocupe, que a inflação está garantida. Mas eles não chegaram e não disseram nada. Não diz nada. Eles nada. estão simplesmente tergiversando e tentando, no popular, empurrar com a barriga. É isso, Augusto? É isso que é a compreensão que o conjunto das entidades sindicais e dos servidores que nós conversamos estão sentindo da atual gestão municipal. Pegando o que o Ariston colocou, a forma com que os servidores públicos municipais e as entidades sindicais representativas dos servidores vêm sendo tratada nesse período, nessa nova gestão, não é muito diferente do tratamento de gestões anteriores, né? Uma caracterização disso é o desrespeito com que trata as entidades sindicais e trata os servidores, né? Pode dar um exemplo? Pronto. A gente... Um bom exemplo, Augusto, é o projeto da lei de ajuste fiscal. Né? Isso, ia colocar isso. Projeto de ajuste fiscal, né? Foi apresentado que quando? Cria o ajuste fiscal... No final de outubro. Né? Foi. Que foi aprovado. Foi aprovado em regime de urgência, sem nenhum tipo de debate com o conjunto das entidades sindicais e poderá prejudicar a negociação dos PCCS, né? Enfim, então isso é uma medida que mostra o desrespeito. A forma também como foi negociado a pauta dos trabalhadores da Fagifor, né? É um outro exemplo, né? A total falta de diálogo, digamos assim, né, em relação às entidades sindicais. E quando há o diálogo, a gente tem sempre a impressão de que as mesas, elas são mesas de enrolação, digamos assim. Então a gente vê isso como algo desrespeitoso, extremamente desrespeitoso. O que não é muito diferente, como eu coloquei, do tratamento que a gente tinha, por exemplo, na gestão passada. Então, assim, a gente lamenta profundamente isso, tá? A gente entendia que esse processo poderia ser diferente, mesmo a gente não nutrindo muitas expectativas fora do que é a mobilização e a luta dos trabalhadores, das trabalhadoras, né, e dos servidores. Mas, assim, o mínimo é pelo menos ter uma relação respeitosa e, mais uma vez, colocar: é preciso se tratar os servidores públicos e o serviço público como prioridade. Como não é prioridade, há uma compreensão de que há uma falta de vontade política no trato com os servidores e com as servidoras. E o mínimo é dialogar, apresentar propostas em relação à valorização salarial profissional dos trabalhadores e oferecer boas condições de trabalho. Isso é um programa mínimo para a gente, que é praticamente aquele programa que a gente precisa brigar todo ano, né? E, mais uma vez, está aí. Data base é 1º de janeiro. Nós tivemos uma mesa de negociação no dia 15 de dezembro, né, em que já se esperava ter alguma resposta em relação ao atendimento da database. Ou seja, vai se jogar mais uma vez para o ano seguinte, no caso 2026, desrespeitando e não cumprindo a database dos servidores e, mais uma vez, desrespeitando o serviço público de Fortaleza. Ariston, significa que a mobilização precisa ser ainda mais forte. Com certeza. Eu queria que você fizesse essa convocação nesse momento. Nesse sentido, assim, a gente teve na mesa esse feedback. É importante também a gente dizer que algumas
outros debates foram feitos, e aí, por exemplo, a título de informes e garantias também que foram colocadas na mesa. É importante que o servidor saiba que, né, a gente está trazendo a informação de que o cronograma de promoções e progressões dos atuais planos de cargo, carreira e salário, né, foi feito esse compromisso, né, conseguimos esse compromisso da gestão de que o ano 2026, IJF, já no contra-cheque de janeiro, e saúde, né, terão suas promoções e progressões, agência comunitária de saúde e combate às endemias, guarda municipal, né, a promoção da guarda municipal será cumprida agora também em janeiro, implantado no contra-cheque de fevereiro. A autarquia municipal de trânsito, os agentes de trânsito também terão sua progressão por tempo de serviço garantido no mês de março, que vai vir no contra-cheque de abril. Enfim, todos os agentes, os fiscais do município, a Secretaria de Finanças, né, todos esses servidores, os agentes administrativos, analistas, né, do Tesouro, todos terão garantido suas promoções e progressões. Também os agentes comunitários de saúde e combate às endemias, também com a garantia de que terão implementado em fevereiro o seu piso salarial nacional, né, que na verdade é uma obrigação, é uma verba federal que vem, o prefeito está fazendo mais do que cumprir, né, a obrigação. Na verdade, tudo isso que a gente está colocando aqui são obrigações legais. Está garantindo a legislação. Está garantindo que vai cumprir o que é a legislação, mas não deixamos de... tem nos PCCS, é importante que a gente possa, né, computar isso daí também, porque às vezes nem isso, como a própria database, né, que não está sendo cumprida. Mas, enfim, tudo isso é uma obrigação, é o que já está na conta do servidor. O prejuízo que nós estamos tendo ao longo desses últimos 5 anos, né, 4 anos de Sarto e agora o primeiro ano de Evandro, ele gira em torno aí dos 8%. A gente está falando aqui, Márcio, de perda salarial. Porque quando você não repõe nem mesmo a inflação, você não está... você repõe fora da database. Sim, mas no caso aqui não repôs mesmo, porque o Sarto não deu a inflação de 2020, no ano de 2021, diminuiu 3%, né? Aumentou a alíquota de 11% para 14% da contribuição previdenciária, que reduz a remuneração do servidor. Então, a gente está falando de perda concreta, não é nem porque não deu na data, não é porque não deu mesmo. Então, independente de ter sido Sarto ou ter sido Evandro, é dinheiro, é o poder de compra do servidor público que está só sendo minado e está caindo. Então, a gente está falando disso, né? A inflação desse ano que ele não deu ainda, nem garantiu, como você mesmo falou, é perda salarial. Então, hoje a gente tem 0. Se a gente for somar tudo isso, dá 13% de perda de poder de compra. Estou falando de número de dado concreto de perda de poder de compra. Então, hoje a gente tem 13% a menos de salário, caso a prefeitura fique como está. E isso o servidor tem que compreender, certo? E se a gente quiser mudar essa situação, a gente tem que disputar esse orçamento com o capital. A gente tem que discutir. O que é o capital? Essa é a palavra. É com os empresários. A prefeitura tem vários contratos de terceirizado, a prefeitura tem OS, a prefeitura tem as cooperativas de médico e da saúde, né? A prefeitura tem contratos de fornecedor, de vários tipos de fornecedores de serviço, de empreiteiro, e o orçamento do município é disputado, é um só. Então, ou ele gasta com os servidores, ou ele gasta com os projetos, né, da prefeitura, que todo mundo sabe, né, como é que com o servidor, o dinheiro sai da conta da prefeitura e vai direto para a conta do trabalhador, e não vai mais e não volta para ninguém, né? O outro lado lá, a gente sabe, né, no Brasil todo, a gente está vendo aí os escândalos um atrás do outro, né, com essa questão das emendas parlamentares e tudo mais. Como é que funciona o sistema de pagamento de empreiteiro? Vai para uma conta do empreiteiro, depois vai para outro canto, depois volta um pouquinho. Enfim, é importante a sociedade compreender que os princípios constitucionais da administração pública pregam isso, a impessoalidade, a transparência,
a moralidade, né? E o que a gente está vendo em Fortaleza é desvios e mais desvios da Constituição. Quando você contrata OS, quando você contrata cooperativa, quando você contrata terceirizado, você está passando o dinheiro público direto para empresário. Você não está passando direto para o trabalhador. Está tendo um atravessador nesse meio aí. É por isso que a Constituição diz que a única forma de ingresso no serviço público, que a única forma de garantir todos esses princípios é por meio de concurso público. E o prefeito Evandro está intensificando esse processo de terceirização, quarteirização e tudo mais, e desviando das obrigações. E a única maneira que os servidores públicos têm de fazer esse enfrentamento é o que o povo brasileiro está fazendo para enfrentar, né, os abusos e os absurdos que está tendo no Congresso com legitimação de bandido. É indo para a rua. Está funcionando, pessoal, está funcionando. Está funcionando. A gente conseguiu derrubar, né, a PEC da blindagem. A gente vai conseguir derrubar essa imoralidade aí de redução de pena. E a gente pode fazer também, e o prefeito dá o reajuste que a gente merece. A gente pode recuperar os valores dos servidores públicos se a gente se dedicar, escutar os chamados das entidades sindicais, porque a gente vai precisar começar o ano de 2026 com muita luta. Se a gente quiser esse reajuste, se a gente quiser os planos de carreira e salário, se a gente quiser aumentar o auxílio alimentação, se a gente quiser acabar com as cotas de 2 consultas no IPM, não vai ser nessas mesas de negociação que a gente vai, tem que ir porque tem que ter diálogo, a gente tem que ter a interlocução com a administração, é preciso garantir isso. Mas o que vai garantir as conquistas vai ser a luta, porque do outro lado tem um empresário que diz, me pague que o dinheiro vai ser bem usado, digamos assim. Deixa eu aproveitar essa sua intervenção, Edson, porque você desenhou com, né, toda a clareza necessária para a gente poder compreender justamente que a disputa é entre capital e trabalho. Uhum. E a gente teve no domingo, dia 14, e na segunda-feira, dia 15, 2 passos importantes dessa luta que você está desenhando aqui por meio dessa sua fala e sua convocação, Edson. Mas eu quero ouvir o Augusto, porque assim, no dia 14, a Praia de Iracema foi novamente muito lindo, né? Porque ela foi tomada por pessoas contra a PEC da dosimetria, que é o quê? É você dar anistia para o vagabundo que tentou dar golpe no Brasil. E isso não pode ser deixado de lado. E na segunda-feira, à 13h, lá na Assembleia Legislativa, uma série de categorias profissionais dos servidores públicos estavam fazendo uma audiência pública contra a tal da reforma administrativa que nada tem de reforma e muito menos alguma coisa para melhorar as condições de trabalho e de prestação de serviço feita por meio de servidores públicos para o conjunto da sociedade. Por que são importantes esses 2 momentos e como eles se cruzam com essa fala do Ariston, na sua opinião, Augusto? Bom, a fala do Ariston foi muito potente, inclusive no chamamento para trazer os servidores para as lutas que são necessárias para que a gente possa tentar garantir a nossa pauta, né? A nossa agenda de valorização. Né? E nada é isolado dentro dessa lógica. A gente precisa entender essa coisa que hoje virou uma grande luta e um grande mote da classe trabalhadora a nível nacional, do Congresso Nacional Inimigo do Povo. Né? É só a gente ver no que o Congresso Nacional Brasileiro se preocupa hoje. Né? Por exemplo, a gente tem uma luta que é essencial do conjunto da classe trabalhadora, que é o fim da escala 6x1. Por que o Congresso não aprova o fim da escala 6x1? Está lá. Por que o Congresso Nacional Brasileiro não coloca na agenda para se aprovar a redução da jornada de trabalho para o conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras? De pelo menos, né? De 44 para 40. Isso. Por que não faz isso? É a agenda da classe trabalhadora.
né? Nós conseguimos, aí a gente precisa entender que alguns pontos de inflexão rolam por conta da mobilização popular. Nós conseguimos, por exemplo, barrar a PEC da blindagem, que só foi barrada no Senado por conta da grande mobilização nacional. Nós conseguimos a aprovação da isenção do imposto de renda para aqueles trabalhadores e trabalhadoras que ganham até R$5.000. Nós tivemos no Brasil, ao longo do ano, esse ano, um plebiscito popular em torno dessa pauta. E aí nós conseguimos avançar. Ao mesmo tempo, na semana passada, esse Congresso Nacional aprovou a PL da dosimetria, que é o quê? É uma anistia light, digamos assim, né? Para aqueles e aquelas que atentaram contra a democracia brasileira. E quando a gente fala de democracia brasileira, da democracia, deve ser um princípio ético, inclusive nosso, que assim, se os sindicalistas, se os trabalhadores e as trabalhadoras têm dificuldade de lutar em uma democracia, imagine quando você tem um regime fechado que, por exemplo, persegue de toda forma sindicatos, dirigentes sindicais. Se os caras queriam matar presidente, imagine sindicalista. Então, pois é. Então, assim, a gente precisa a todo custo defender o direito e a liberdade de lutar, de questionar, né? De lutar. Então, isso é a questão de se defender, né, a democracia. E, além do mais, dessa PL da dosimetria, há interpretações jurídicas que ela pode favorecer diversos outros tipos de crimes para além do 8 de janeiro. Pois é. Ou seja, como, por exemplo, favorece os líderes do PCC, do Comando Vermelho. É exatamente isso, ao ponto que nós chegamos. E aí, muito importante entender o que é a reforma administrativa, que está também na ordem do dia. Está lá. A reforma administrativa, que ela foi apresentada como PEC no governo passado, a PEC 32, ela foi desengavetada agora, né, a partir de 3 dispositivos constitucionais. Um deles é a PEC 38, de reforma administrativa, que, na verdade, não é nada de reforma, é um desmonte do Estado brasileiro e do serviço público. Tá? Ela ataca diretamente o concurso público. Eles vão deixar de existir. Isso. Ela fala de contratação em massa, contratação temporária em massa. Ela congela as carreiras dos servidores, seja aqui do município, seja da esfera estadual, seja da esfera nacional. Congela a carreira de servidor. Ela ataca a estabilidade dos servidores e das servidoras. E, além do mais, ela traz um prejuízo para o conjunto da sociedade que precisa cotidianamente do serviço público, principalmente aqueles trabalhadores mais marginalizados, mais invisibilizados, mais empobrecidos, mais precarizados, que precisam de creche, de assistência social, de escola, do Sistema Único de Saúde, de políticas públicas. Ataca diretamente que cuide do trânsito, de mobilidade urbana, de segurança pública. Promova, por exemplo, a instalação de serviço de água e esgoto. Tudo que a gente precisa é feito por meio de servidores públicos. Exato. Ela ataca diretamente. É mais básico para a sobrevivência humana hoje, nas organizações sociais que a gente tem hoje, né? Para não virar Velho Oeste, para não virar a lei do mais forte da floresta. É preciso se dizer também que nós tivemos momentos de resistência nessa conjuntura, né? A gente teve o 21 de setembro, né? Quando a gente conseguiu aquelas grandes mobilizações nacionais que conseguiu conter a PEC da bandidagem, a PEC da blindagem. Nós tivemos no mês de outubro uma grande atividade, uma grande caminhada nacional em Brasília contra a reforma administrativa. E nós tivemos aqui em Fortaleza, lá na frente da Receita Federal, várias entidades sindicais, movimento social, servidores estiveram lá. E aí, como você colocou, Márcio, nós tivemos o domingo mais um
uma data extremamente representativa de luta e de resistência, com muitas pessoas, com o povo indo às ruas em todo o país. E nós tivemos aqui, a nível de Estado, uma audiência pública na Assembleia Legislativa para que a gente, inclusive, cobrasse um posicionamento da Assembleia Legislativa em relação à reforma administrativa. É preciso, inclusive, que os representantes estaduais do parlamento estadual se posicionem, inclusive, contrários à reforma administrativa, né? Enfim, foi isso. Assim, foi uma audiência pública importante, foi representativa, mas nós precisamos conseguir avançar nas lutas da classe trabalhadora e nas lutas em defesa do serviço público. A gente está aqui falando, então, de duas coisas que acabam, né, se entrelaçando, que é a luta da classe trabalhadora. E como a gente já está chegando aqui na reta final, Ariston, é importante a gente resgatar, por exemplo, a própria existência desse espaço democrático no qual a classe trabalhadora se faz representar por sua fala, por sua aparência, por sua resistência, por sua existência. Eu queria parabenizar Augusto, o Ariston, o Sindiforte como um todo, todos nós que formamos aqui a equipe do Sindi Mais Forte, porque é uma forma de a gente também dizer, nós existimos e nós temos uma posição e estamos aqui para defender essa posição. Como é que você analisa esse 1 ano e 4 meses da existência do Sindi Mais Forte? Parabéns por vocês terem tomado essa iniciativa. Foi desafiador, né? Na verdade... Está sendo ainda, né? Está sendo. A gente tem que estar o tempo inteiro melhorando. Está sendo porque a gente quer fazer mais. É isso. A gente está nos 15 dias, a gente quer ir para os 7, ou então criar outros mecanismos, outras formas, porque a gente é muito carente desses espaços, porque hoje o Sindi Mais Forte rivaliza, digamos assim, né? Compete com Globo, SBT, Record, que está 24 horas no ar. Vou usar aqui o termo, sentando a ripa no serviço público, na sociedade, em tudo aquilo que... Apoiando a tal da reforma apoiando todas essas né? coisas. Então, é um espaço, se a gente for levar nas mesmas proporções, muito pequeno, mas feito com muito compromisso, com muita dedicação e responsabilidade por passar uma informação de maneira, digamos assim, o mais correto possível, mas não imparcial, porque a gente tem lado. Né? Por mais que algumas coisas que a gente até já conversou aqui em outros episódios e tudo mais tenham gerado alguns desagrados para alguns servidores, porque a gente vivemos numa polarização extrema e muita gente não sabe compreender a defesa de uma pauta e leva tudo para a defesa de bandeiras. A defesa de um programa da classe de um programa, né? Porque essa extrema-direita que tanta gente fala aqui é muito contraditório. Como é que você diz que defende a moral e os bons costumes da sociedade? A família, né? E vê, por exemplo, um absurdo daquele que aconteceu lá no Rio de Janeiro, mais de 120 mortes, e apoia esse tipo de ação, né? E depois bate palma e defende uma anistia, defende uma nova dosimetria que favorece líder de facções. Entendeu? É muito contraditório tudo isso. Né? Como é que você ataca, né, reclama que os impostos, das corrupções que tem, e você ataca servidor público, quando é justamente o servidor público de carreira que faz esse enfrentamento, justamente o dinheiro que entra na conta, né, desse trabalhador que não ganha absurdos, como as pessoas dizem, não ganha salário igual de um lojista, é igual de um contador, de um farmacêutico, da iniciativa privada, igual.
né? Só muda a forma do contrato de trabalho, né? Que é estatutário ao invés de ser seletista. E ainda mais numa sociedade que a gente vive hoje, que a grande maioria dos trabalhadores são PJizados, né? Que é a nova realidade do mundo do trabalho. Às vezes, até essa questão que o Augusto falou da escala de trabalho, para a maioria dos trabalhadores isso nem faz efeito, porque hoje em dia todo mundo é escravo do trabalho. Mas, enfim, como é que você quer acabar a corrupção e não defende o servidor público? A contratação tem que ser por concurso público, porque, como eu lhe falei, o servidor público, o dinheiro sai direto da conta, quando é o dia do pagamento, o dinheiro sai direto da conta da prefeitura, do governo, do estado, do governo federal, e vai direto para a conta desse servidor. Esse servidor vai pegar esse dinheiro e vai gastar, vai consumir, vai movimentar a economia do nosso país, do estado, da cidade. E o dinheiro circula e o progresso vem. O dinheiro que vai para uma empresa terceirizada é o dobro do dinheiro que paga para o servidor público, porque paga para a empresa tira a metade dela, e com esse dinheiro ninguém sabe o que é feito, se volta, se não volta, se, né, para quem que vai, para quem que não vai, porque diante das coisas que acontecem aí com essas emendas parlamentares que a gente está vendo, a gente desconfia de tudo, né? Não posso dizer que acontece, mas também não sou obrigado a acreditar que, né? Enfim. E aí a outra parte vai para o trabalhador, que é uma mixaria, né? E esse trabalhador ainda é condicionado a apoiar projetos de quem arrumou o emprego para ele. Então, esse processo aqui, que é o de terceirização, de IOS, de cooperativas, esse é um projeto totalmente corrompível, vou usar esse termo, porque, né, o povo brasileiro sabe, não precisa eu dizer. E esse aqui, que é o que vai para o serviço público, é totalmente transparente, não tem como burlar, porque o dinheiro sai de uma conta e vai para outra, né? É altamente rastreável. Então, como é que você é contra a corrupção, contra essas irregularidades, seja do PT, seja do Bolsonaro, seja o que for, todo mundo é contra a corrupção. A briga é quem é o mais corrupto, né? No debate social. Quem é de extrema-direita diz que é o PT, quem é de esquerda e progressista diz que é o Bolsonaro, mas todos são contra a corrupção. É isso que as pessoas têm que entender. A gente precisa parar de defender bandeiras e seus heróis fake. A gente tem que defender pautas e ir para o lado daqueles que se alinham com a sua pauta. O que é que o trabalhador quer? Trabalhar menos, ter tempo para a família, ter um salário justo, né? Que os governantes usem melhor o recurso público para promover qualidade de vida e segurança para a sociedade. Todo mundo quer a mesma coisa. E aqui quem é que vai fazer isso melhor? É que a gente precisa dialogar. Às vezes não é nenhum dos dois. Né? A gente tem parlamentares aí que, se você vê no período do PT no poder e o período do Bolsonaro no poder, não tem um escândalozinho que sequer de corrupção. E esses são os mais escarnados, esquecidos. Os que são mais votados são justamente aqueles que está aí, o Lira envolvido em um monte de coisa, são os mais votados. Então a sociedade precisa refletir mais sobre isso, tentar mudar esse paradigma, essa forma de reflexão e compreender melhor as cartas que estão na mesa, né? E a gente aqui no Sinde Mais Forte Podcast, a gente tenta levar as coisas dentro dessa linha. A gente critica coisas que são feitas do governo federal. A gente acabou de aqui, né, dar as pancadas merecidas no Evandro Leitão. A gente não tem problema nenhum de se opor e de lutar contra aquele que estiver no poder, seja ele qual for, né? Mas é preciso também compreender que outros projetos são piores do que esse. É preciso também compreender, né, que a gente precisa lutar, né? A classe trabalhadora, os servidores públicos precisam se proteger. Essa reforma administrativa vai destruir o serviço público. Se não tiver luta na rua, não vai ter respeito à database.
né? A gente tem que compreender que nós estamos todos do mesmo lado. Não é porque você tem um comérciozinho, né, acorda de manhã bem cedinho para fazer seu pão numa padaria, você é trabalhador também, você é classe trabalhadora. Eles gostam de dar esse nome aí de empreendedor, de não sei o quê, é para te enganar. Às vezes tu trabalha mais do que um cara que é assalariado. Porque, no fim das contas, o balanço da empresazinha que tem no bate, meu filho, você termina no vermelho. E a maioria é assim. Você é trabalhador. Você é trabalhador. E quem compra pão na sua padaria, quem compra roupa na sua lojinha, quem vai na sua barraquinha lá da feira, é também o trabalhador. Se esse trabalhador não tiver dinheiro, ele não vai consumir, ele não vai comprar também. Tudo é um ciclo, a gente não tem que viver, a gente tem que compreender o funcionamento dessa economia, o funcionamento do Estado como um todo, né? E entender que quem é contra tudo isso daí justamente quem está acumulando. E quem é que está acumulando? É banqueiro, é o grande fazendeiro. Não é o cara que tem a fazendazinha que vende as frutinhas dele no Ceasa, não. Né? Não é esse daí, não. É o cara que tem não sei quantas mil cabeças de gado, é o cara que tem não sei quantas árvores aí para tirar celulose, é o cara que vende equipamento industrializado aí para o Brasil e para o mundo. Né? Essa é a galera aí que faz as contas de milhões. Trabalhador, o cara tem um comérciozinho dele ali, tem um faturamento de 15 mil, 20 mil reais por mês, às vezes negativo, né? Tem 2, 3 meses bons no ano e 8 meses penando, se equilibrando. Isso aí é trabalhador, velho. Isso aí é igual a mim, igual a Augusto, é igual a você, é igual a todos nós. Então a gente precisa se unir, se enxergar como classe trabalhadora no nosso país e é nessa linha que a gente tenta trabalhar. Eu não critico, né? A gente pode pensar diferente do que muitos servidores, pode pensar diferente do que muitos trabalhadores, mas, no fim, a gente sempre procura fazer o nosso trabalho aqui, o nosso programa, compreendendo que somos todos iguais. Se aquele colega não está conseguindo enxergar e compreender, a gente vai discutir, conversar, para ver se ele entende que é todo mundo a mesma coisa. Muito bem. Belo discurso. Um discurso potente, né? Sim. E que acaba chegando até a classe trabalhadora como um todo, porque, no fundo, né, ninguém aqui a grande maioria das pessoas que nos acompanha, nos dá audiência, nos ajuda a chegar a mais pessoas, está nessa faixa de ser classe trabalhadora. Trabalha todo dia e, se parar de trabalhar, muito provavelmente não vai conseguir sobreviver, né, Augusto? É isso, nós somos aqueles e aquelas, né, que vivemos do nosso trabalho, tá? Então, todo dia nós somos homens e mulheres que têm que acordar cedo, trabalhar até tarde, porque vivemos do nosso trabalho a partir dos salários que recebemos. Isso nos faz ser classe trabalhadora. Independente de ser servidor público, de ser trabalhador CLT, de ser o trabalhador informalizado aí nas várias modalidades que existem hoje, uberizado, plataformizado, pejotizado, terceirizado, né? A gente estava até conversando mais cedo aqui que os ataques hoje do capital eles são tão profundos para a classe trabalhadora que praticamente a gente está vivendo as relações de trabalho lá do período da Revolução Industrial, que é a todo instante a retirada dos direitos, da carteira de trabalho, da estabilidade do serviço público, né, da formalização do trabalho. Enfim, isso nos requer um desafio muito importante, né? Que é, inclusive, estar formando a classe trabalhadora, né? Estar politizando a classe trabalhadora, estar organizando, estar mobilizando e entendendo que a nossa luta ela precisa, inclusive, ser uma luta unificada. A gente está no início aí de uma campanha salarial que vai requerer muita energia nossa aqui do Sindiforte, mas que também vai requerer muita energia do conjunto das entidades sindicais e que é preciso se ter uma compreensão que o pontapé dessa luta
deve ser caracterizado pela unidade entre as entidades sindicais. Então, independente de divergências que existam entre a gente tem que se mobilizar por uma pauta em comum, que é a defesa do reajuste salarial e a pauta da campanha salarial. E precisamos cada vez mais fazer com que os servidores e as servidoras atendam o chamamento das entidades sindicais e venham para as lutas, porque assim, a gente tem toda a compreensão, sabe, Márcio? Eu gosto muito de fazer autocrítica. Quando muitas vezes numa atividade não tem muito servidor, eu costumo colocar, o que é que eu estou fazendo que não estou conseguindo mobilizar as pessoas para virem para cá? Eu jogo muito a responsabilidade para mim, aí, ou para nós, digamos assim. Né? Então, assim, é preciso... Fico pensando nisso, o que fazer? E aí é lógico que a gente entende todo o período, inclusive, de perdas que nós tivemos, de derrotas que nós tivemos. Por exemplo, reforma previdenciária, muitas vezes a database que não vem, enfim. Mas não temos outro caminho. A gente não tem outro caminho a não ser o da luta, digamos assim. Luta para garantir direito e luta para tentar avançar. Então, assim... Até para manter, né? Exatamente. Então, é muito importante, companheirada, servidores e servidoras. As entidades sindicais, elas estão largando de forma unificada. Isso é o sentimento que a gente está construindo e observando. Mas a gente precisa ter os servidores junto com a gente nas lutas, independente de achar... pode não dar em nada, ano após ano a gente não consegue avançar e tal. Não tem outro caminho. Não há outro caminho. A gente precisa fazer a luta necessária, né? Com atos, com notas em redes sociais, com aquilo que hoje o aparato tecnológico das redes nos oferece. Mas é preciso fazer mobilização e a gente assim, não pode descartar que é preciso estar no radar uma grande greve geral no município de Fortaleza. É preciso estar no radar isso. Faz muito tempo que os servidores municipais não fazem uma greve geral. Faz muito tempo. A gente entende também da realidade hoje nos mais diversos órgãos das cooperativas, das terceirizações, das organizações sociais. E aí muitas vezes os servidores dizem assim, mas se a gente parar não vai surtir efeito nenhum, porque tem esses trabalhadores precarizados que vão assumir. Mas mesmo assim a gente tem que fazer o que dá. Então, se tiver no radar uma mobilização, intensificar e construir uma greve geral no município de Fortaleza, a gente vai ter que fazer. É preciso estar no radar das entidades e é preciso estar no radar dos servidores, isso. Porque faz muito tempo que a gente não faz. Talvez isso, inclusive, explique os vários anos que nós não conseguimos avançar de forma suficiente, porque não fizemos o que era a tarefa, que seria uma greve, que seria uma mobilização mais aprofundada. No mais, eu queria agradecer mais uma vez o Ariston, Márcio, a equipe. Queria desejar um Feliz Natal para o conjunto dos servidores e das servidoras, né? Um ano inteiro de trabalho a serviço da população de Fortaleza, um ano inteiro em que a gente precisa trabalhar mesmo com as condições de trabalho não sendo as ideais, deixando muito a desejar na maior parte dos órgãos, mas a gente precisa entregar o serviço público para a população, né? Então, assim, queria desejar um Feliz Natal para os servidores, para as servidoras e um ano novo de muita paz, de muita solidariedade, de muita luta, de muita conquista. Né? Um 2026 que seja melhor do que o de 2025, né? Com melhores salários, com mais dinheiro no bolso, que é melhor salário, é legítimo, a gente trabalha para isso, né? Então, assim, esse é o sentimento e tudo de bom para o conjunto dos servidores, das servidoras, as famílias, enfim, e para a classe trabalhadora como um todo. Obrigado, Márcio. Tamo junto. Eu queria que você também desejasse um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo para o conjunto da classe trabalhadora que está nos acompanhando aqui no Sind Mais Forte. Eu queria, nesse último episódio do ano, né,
E nesse momento final, passar uma mensagem especial para os nossos filiados, né? Tem sido um mandato bem intenso, né, da nossa diretoria, né, que começou num grande turbilhão de situações, mas que ao longo desse ano a gente conseguiu unificar e alinhar muita coisa. No ano passado a gente já tinha dado início, mas esse ano foi um ano de muita consolidação, né? Muitos processos, ações judiciais e tudo mais que mutuaram. A gente conseguiu, né, concluir o pagamento do terreno. Ano que vem a gente inicia as obras. Tem sido, gente, um prazer e uma satisfação muito grande, né, tá junto com a nossa diretoria à frente desse processo de crescimento do Sindiforte, não só no aspecto estrutural, equipamentos e tudo mais, mas na qualidade da comunicação, como é o podcast. Ano que vem teremos novidades, na legitimidade, na coerência do enfrentamento com o prefeito, porque a gente bate no que tem que ser batido, a gente reconhece as coisas quando tem que ser reconhecidas também, né? É da democracia. A gente teve conquistas na última campanha, nós tivemos conquista, né? Então, quando a gente conquista é porque o prefeito deu, né? Porque a gente conseguiu arrancar do prefeito. Então, a gente tem esse olhar, né? A gente teve um ano onde a gente investiu bastante na promoção do serviço público, certo? A gente tem um olhar que não é só bater, não é só criticar o outro lado, né? Não é bater no outro lado, é também exaltar o nosso lado, exaltar o lado da classe trabalhadora, porque muitas vezes as entidades esquecem de se promover, né? De promover a sua categoria, né? Então nós tivemos no outubro aí, que foi o mês do servidor, várias campanhas mostrando, né, o que é feito para a sociedade, como é importante ter um SAMU que atende ali a urgência e emergência, como é importante a gente ter o IJF, a gente tem o hospital mais de urgência e emergência mais importante do Norte e Nordeste. Quantas vidas não se salvam se não existissem esses trabalhadores, né? A gente tem o órgão de trânsito que é referência a nível nacional, Márcio. A Bloomberg, que é um investimento internacional, investiu, né, escolheu 2 cidades, 2 projetos no Brasil e 10 no mundo. Fortaleza foi um deles. Fortaleza reduziu a mortalidade no trânsito em 50%. São vidas que são preservadas, né? Dinheiro público que é economizado dinheiro no IJF, público que é economizado, exemplo, e não ter atendimento médico, leitos, né? Lá no leitos, IJF, né? É a economia da cidade, que a gente sabe que para você aumentar a economia tem que ter consumo. Para ter consumo tem que ter deslocamento, as pessoas têm que sair de casa e trabalhar, ir para a escola e consumir. Então, Fortaleza, né, tem uma das maiores educações. O Ceará como um todo já é uma referência, e Fortaleza também, né? Os professores municipais fazem um trabalho incrível, que é referência a nível... Então nós temos um serviço público de excelência. De qualidade. De qualidade, de excelência. A Guarda Municipal cada vez se equipando mais, cada vez mais atuante no dia a dia. Quantos relatos eu não vejo, mas já ouvi esse ano, de Guarda Municipal relatando, no dia tal eu estava passando, tinha um homem batendo numa mulher, a gente foi lá, interviu, né? São ações corriqueiras, né, que a gente coloca assim do dia a dia, mas que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Então, o serviço público de Fortaleza está de parabéns e tem todo o respaldo para cobrar uma remuneração, uma valorização. E a gente lamenta que o prefeito Evandro não consegue enxergar isso e não investe nisso, porque refletiria na sua gestão. Você fazer concurso, você investir nesses servidores. Olhe que toda essa qualidade que eu estou colocando aí para você, que não sou eu que está dizendo, são as revistas, são os jornais, é o MEC, não é autoproclamação da qualidade do serviço público de Fortaleza, não. São os índices, são os números que mostram isso. E isso tudo
com tantas perdas como a gente está tendo ao longo da história. Imagine se tivesse um gestor que enxergasse isso e promovesse isso. Como não seria qual, né, grande seria o impacto, né? Porque a gente também, em contrapartida a tudo isso, a gente enxerga muitos servidores desmotivados, né? Tudo isso porque ainda tem né, você está ali, pô, dou minha vida aqui e ganho R$2.000. Desses 2.000, mas 600 já é comprometido com empréstimo consignado. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Como é que você sustenta uma família com R$1.400? Não dá, não rola. Aí o cara, além de trabalhar, né, de ser um agente, aí vai se esticar a sua jornada de trabalho. Sobra nem da cerveja. É por isso que a gente também está promovendo festa, né, aqui no Sindiforte. Mas aí o cara vai e aproveita, e vai, além de trabalhar no serviço público, aí vai dobrar a jornada fazendo um motorista de aplicativo, como entregador. Para poder sobreviver de maneira honesta. Bico de segurança, fazendo segurança, iniciativa de eventos e tudo mais. Dirige cansado. Tivemos a morte de um servidor, porque jornada dupla, tripla, vai dirigir, dorme, entendeu? Então, assim, acontece. Mas, enfim, a mensagem que a gente quer mandar, o Sindiforte enxerga tudo isso e tenta promover tudo isso, né? Que se o prefeito não reconhece, mas que pelo menos a sociedade possa cada vez mais reconhecer a qualidade do serviço público de Fortaleza, né? Nós estamos aqui para lutar pelas pautas, mas também para fazer esse trabalho de valorização dos nossos filiados, dos servidores públicos como um todo, e dizer que em 2026 nós vamos avançar ainda mais. Contem com o Sindiforte, porque o nosso lema, Márcio, é Sindiforte cuidando de quem cuida de Fortaleza, e a gente leva isso a sério, para o coração. Então, Feliz Natal, feliz Ano Novo para vocês, né? Valorize o contato com a família, isso é muito importante. A gente está vivendo eras e eras aí de adoecimento mental, e isso é o staff da quantidade de trabalho. É preciso também a gente valorizar os momentos com a família, com os amigos, e esse período do ano é muito propício para isso. Vamos para as confraternizações. Inclusive, Márcio, a gente ajudou também muito aqui as confraternizações. Quando é fim de ano, chega um bocado de ofício aqui, e a gente, como a gente valoriza essas medidas, a gente também autoriza uma ajuda aqui, uma ajuda ali, para poder as confraternizações nos órgãos possam acontecer. A gente faz o que dá, tudo que dá para a gente fazer, a gente faz quando a pauta é justa, tá bom? Vendo, gente? Então, um abraço, pessoal. Em 2026 o Leão volte para a primeira divisão. Olha o que é que o cara vai falar mesmo. O Augusto, nesse aspecto aí, o Augusto é mais radical. Eu queria muito que os dois tivessem ficado, porque é melhor para a economia da cidade, gera mais movimento. Mas o Augusto era assim, que o Ceará caia e o Leão fique. Eu queria que os dois ficassem. Eu sou mais... Que em 2027 a gente democrático. Olha o cara que fala de futebol cearense na primeira divisão e futebol cearense na segunda divisão. Fortaleza na primeira e o Ceará na segunda. O cara fala de democracia e olha o que é que ele promove aqui. Tá vendo aí? Ó? É por isso que o mundo tá assim. Mas... Um abraço. Tamo junto. Nesse clima, né, maravilhoso, a gente vai encerrando a temporada, né? De 2025 do Sindi Mais Forte, encerrando o quadro Sindi Mais Diálogo com o Leão e o Vozão. Tamo junto. Um abraço. Já voltamos depois do intervalo comercial. Tchau, pessoal. Gente. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte.
É isso aí, estamos de volta. Agora eu vou apresentar para vocês o quadro Cindy Mais Cultura. Elas, Silene Medeiros e Aldamira Silva, estão apresentando para vocês o Museu do Caju. Vamos lá? Olá, eu sou Aldamira Silva, diretora de comunicação do Sindforte. Eu sou Silene Medeiros, diretora do Sindforte. Estamos aqui no Museu do Caju. Vamos com a gente? Hoje, no Cindy Mais Cultura, vamos conhecer um espaço dedicado ao caju e ao cajueiro. O Museu do Caju é o único no mundo com essa temática. Idealizado em 1995 pelo educador e turismólogo Gerson Linhares. O museu teve sua implantação no ano de 2007 em uma chácara situada em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza. O museu tem como proposta ofertar atividades sociais, ambientais, culturais e turísticas para a comunidade cearense, com destaque às comunidades de bairros populosos, como o Conjunto Ceará em Fortaleza e a Grande Jurema em Caucaia. O espaço também está aberto ao público em geral, por meio de atividades expositivas na sua sede, oferecendo visitas mediadas a grupos de estudantes, idosos e turistas, previamente agendadas. E para saber mais sobre o Museu do Caju, vamos conversar com Gerson Linhares, que idealizou e coordena o espaço. Estamos aqui com o educador Gerson Linhares, que coordena o projeto Museu do Caju. Gerson, você pode nos falar um pouco aqui desse projeto? Tranquilo, sejam bem-vindos, tá? Na realidade, o Museu do Caju ele foi pensado há 30 anos, em 1995, mas só em 2007 que a gente concretizou esse sonho, né, de criar o primeiro Museu do Caju do mundo, localizado aqui no Ceará. Por que no Ceará? Porque o estado maior produtor de caju do Brasil. Então a ideia era construir um espaço, um equipamento cultural com os múltiplos olhares sobre a cajucultura, e aí a gente foi à base buscar as pesquisas, né? Então a gente viajou dos 184 municípios, nós viajamos cerca de 60 municípios, que são os municípios produtores, os maiores produtores de caju aqui do Ceará. E aí a gente tem feito esse trabalho de pesquisa, não parou, né? O trabalho de pesquisa já vem sendo realizado já há mais de 20 anos, né? E a gente vem fazendo esse trabalho, identificando famílias, produtores rurais, pessoas que têm esse olhar para com a cajucultura. Então hoje a gente tem um acervo com mais de 5 mil peças aqui na nossa sede. Nós escolhemos essa sede de Caucaia, mas anteriormente a gente pensava em Pacajus, mas como a gente não teve um retorno positivo lá do município, do pessoal lá de Pacajus, a gente resolveu criar aqui no município de Caucaia e graças a Deus a gente conseguiu essa bela chácara verdejante de 5 mil metros quadrados. A gente está bem no limite, Fortaleza, Caucaia, e hoje, desde 2007, a gente vem fazendo um trabalho social, cultural e ambiental. Hoje a gente apoia 150 famílias, né, da capital, de Caucaia e do interior. Então, tudo que eles produzem, eles enviam para a gente. Uma parte fica para exposição, outra parte vai para a lojinha, que a gente tem um espaço de comercialização, e o outro vai para as feiras itinerantes. Então, é um trabalho que a gente faz com muito amor, com muita dedicação. A nossa equipe ela é reduzida, o nosso Instituto Ceará Cultura foi criado agora recentemente, em 2023, mas abraçou, né, está abraçando esse projeto com muita determinação, e a gente tem grandes projetos para o futuro, né? E no momento atual, como está a equipe do Museu do Caju e quais são os projetos? Interessante essa pergunta, né? Porque paralelo o apoio, né, do Instituto Ceará Cultura, a gente tem um coletivo, né? A gente tem um coletivo de 12 pessoas que se amplia a cada ano, né?
é um coletivo de profissionais multifacetados, com vários olhares, tem pedagogo, tem geógrafo, tem historiador, tem turismólogo. Então, são profissionais que fizeram essa imersão também com a gente sobre a cajucultura. E hoje a gente faz esse trabalho se revezando, né? Porque aqui, infelizmente, nós não temos mantenedores, né? Infelizmente, a gente ainda não tem um olhar também do poder público, das 3 esferas. Isso é lamentável, porque a gente poderia já ter até um título de reconhecimento como utilidade pública, a gente já poderia ter títulos também de patrimônio cultural, né? Nós só tivemos um título até agora, que foi o título que a gente conseguiu em 2017, de Patrimônio Cultural Brasileiro, que foi um título cedido pelo MINC, pelo Ministério da Cultura. Então, todo esse trabalho que nós fazemos é tudo em prol da valorização da cultura do caju cajueiro, dessa árvore símbolo cearense, mas que, infelizmente, é esquecida. Então, eu faço até um pedido todas as vezes que eu sou entrevistado ou que a gente tem a oportunidade de falar perante as mídias, é que o cearense ele precisa se apropriar, ele precisa se identificar com suas raízes, né? E o caju é nosso. O caju não é só porque o Ceará é o maior produtor de caju, é porque verdadeiramente a gente precisa valorizar a nossa fruta típica nordestina cearense. Então esse é o trabalho que nós fazemos. O interessante é que ao visitar o Museu do Caju, a pessoa vai se contemplar não só com a parte da gastronomia do caju, mas também com a parte de artes visuais, literatura, artesanato. Então todos os olhares possíveis e imaginários a gente vem trabalhando há 18 anos aqui na nossa sede, aqui no município de Caucaia. Além de palestras educativas e eventos relacionados à cajucultura, à gastronomia e ao meio ambiente, os visitantes encontram nas salas do museu aproximadamente 500 peças, entre artesanatos, obras de artes, peças decorativas, utensílios domésticos, alimentos, curiosidade, entre outros. O museu também possui uma lojinha com diversos produtos relacionados ao caju. E neste período de férias, o espaço está aberto a visitas de segunda a sábado, com agendamento prévio. WhatsApp 85-988-359915. No domingo, o restaurante também abre e as visitas acontecem sem agendamento prévio. Esperamos que tenham gostado e até o nosso próximo Sind Mais Cultura. Boas festas e um 2026 repleto de saúde, coragem, solidariedade e paz. E aí, gostaram? É uma ótima opção de lazer e você pode acessar esse espaço aí nas redes sociais e mandar um WhatsApp lá para poder marcar a sua visita. Vamos lá, temporada 2025 chega ao fim. Agradeço muito por sua audiência, obrigado e voltamos com um Sind Mais Forte em 2026. Um abraço a todas e a todos e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.